Esse é o Bora Geral na TVT, que na Grande São Paulo você sintoniza no canal 44.1, sinal digital HD aberto. Estamos aqui para debater temas relevantes sobre São Paulo. E no segundo programa, o nosso bate-papo é com o companheiro Amaury Polak. Bem-vindo, Amaury, de novo. Agradeço muito, Hélio. Estamos aqui juntos. Amaury Polak é mestre em Planejamento e Gestão do Território pela Universidade Federal do ABC e graduado em Engenharia e História pela USP. É conselheiro do Observatório Nacional de Direitos à Água e ao Saneamento, o ONDAS, e da Engenharia pela Democracia. Amaury, estamos aqui dando continuidade no segundo programa e vamos tratar aqui um pouco mais sobre essa privatização da Sabesp com relação ao município de São Paulo. E a pergunta é, o que o município de São Paulo ganha com a privatização da Sabesp? A meu ver, ganha um risco enorme de deteriorar completamente o saneamento na sua cidade, nessa cidade. A cidade tem quase 12 milhões de pessoas, uma cidade que tem essa importância, essa relevância, peso econômico que tem no país, passar por um risco enorme de privatizar a sua água, privatizar o seu saneamento e entregar isso para a especulação financeira. É um risco enorme. Vantagem mesmo para a população paulistana, não existe. Amaury, no contrato que está em vigência com a prefeitura, realizado o convênio em 2009, né, ele tem o seu período até 2040, se eu não me engano. Isso. Nesse contrato está estipulado que a Sabesp tem que devolver para o município de São Paulo 7%, se eu não me engano, de lucro e um mínimo de investimento, acho que de 13,5% por ano. Isso tem acontecido? Tem acontecido, sim. O que está no contrato, essa obrigação por parte da Sabesp repassar, fazer uma pequena correção, 7,5% da arrecadação bruta. Ou seja, a arrecadação bruta não considera, por exemplo, inadimplência. Tá? Então, tudo que é a receita bruta, inclusive de inadimplência. E 13% que deve ser comprovado de investimentos em benefício para a cidade de São Paulo todo o ano. Tá? 13% dessa mesma receita bruta. Tá? Quanto foi a receita bruta, por exemplo, ano passado? A receita bruta o ano passado, quase 9 bilhões. Esse ano aqui também está se estimando um valor aí, quase 10 bilhões de receita bruta. Então você está falando em uns 600 milhões, esses 7,5%? Exatamente. Esse é o valor. Agora, neste ano aqui, uma perspectiva de cerca de 600 milhões, um pouco mais de 600 milhões, ser repassado para o município de São Paulo. E esse dinheiro, esse 7,5% da receita, vai para o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura. É um dinheiro que é importante para a cidade de São Paulo porque ele é aplicado principalmente para a urbanização das comunidades, urbanização de favelas, eliminação de riscos, por exemplo, de escorregamento de encostas, enfim, tem uma série de atividades que são beneficiadas com esse recurso que a Sabesp repassa para o município. Então você está falando que mais ou menos de 2009 a 2022, aí 13 anos de vigência desse contrato, nós estamos falando que a Prefeitura de São Paulo recebeu nas suas contas diretamente um montante de aproximadamente 5 bilhões de reais? Exatamente. Né? Isso sem ser valor corrigido. Né? Só o valor histórico de repasse é esse valor aproximadamente. E você está falando que ela tem, em média, e eu estava na audiência pública com o secretário, com o presidente da Sabesp, e ele falou que não é 13%, eles têm feito um investimento acima de 13% dessa receita bruta. O investimento no mínimo de 13%. Mínimo de 13%. Mínimo de 13%. Agora, esse investimento ele pode até ser maior. No período da crise hídrica, tudo aquilo que a Sabesp fez, que foi um investimento da ordem de 5 bilhões de reais, tá?
durante a crise hídrica lá de 2014 e 2015. Eu creio que todos que nos assistem aqui recordam disso, né, em que ficou famosa aquela imagem lá das bombas sugando um restinho de água que havia nos reservatórios do sistema Cantareira, né? Então, aquela crise que secou praticamente os reservatórios do sistema Cantareira e também do Alto Tietê, para fazer frente a isso, a Sabesp investiu cerca de 5 bilhões de reais. É claro que esse investimento, uma parte desse investimento foi contabilizado em benefício da cidade de São Paulo. Como a cidade de São Paulo é 12 milhões de pessoas dentro do universo de 22, né, da região metropolitana de São Paulo, aproximadamente, então aí se faz a proporção, né? Uma parte, cerca de 60% daquele investimento naquela época, em princípio, beneficiou a cidade de São Paulo. Quando se faz um investimento em ampliação da estação de tratamento de Barueri, uma parte também que é a estação de tratamento de esgotos, que fica em Barueri, e que é a maior estação, uma parte desse investimento também beneficia a cidade de São Paulo. Por quê? Porque atende uma boa parcela da população cujos esgotos drenam ali para Barueri. Uma das justificativas que o governo tem apresentado para a privatização da Sabesp é a antecipação do marco do saneamento, que é em 33, para 29. Isso já consta no contrato do município de São Paulo. Exatamente. O contrato de São Paulo teve um aditivo assinado em 2016, na gestão do Fernando Haddad. E esse aditivo já previa que em 2029 toda a cidade de São Paulo estaria universalizada. O que é universalização? Vamos lá. Vamos explicar para a população. Se fala muito em universalização de saneamento, etc. Significa que, segundo a lei federal, 99% da população tem abastecimento de água. 90% da população tem coleta de esgotos, tem rede de coleta de esgoto disponível na sua porta. E todos os esgotos que forem coletados são levados para uma estação de tratamento. No caso da cidade de São Paulo, esses números são maiores. É 99% de água, 98% de coleta de esgoto e todo o esgoto coletado sendo tratado. Tá? E isso acontece na maior parte das cidades que a Sabesp opera. Esses mesmos números que eu disse agora, que estão no aditivo de São Paulo, estão no contrato de São Paulo, estão para Santo André, São Bernardo, Osasco, Guarulhos. Então, todas as grandes cidades já estão com indicativo de universalização até 2029. E São Paulo é importante. Cabe só um pequeno detalhe. Durante muito tempo, né, os investimentos na cidade de São Paulo foram feitos, digamos assim, praticamente no limite, tá, desse percentual. E antes de 2010, então, era muito menos. Tá? Eu acho que foi um fato positivo que o contrato assinado lá em 2010 tenha colocado um percentual. Porque antes disso, uma boa parte dos recursos da Sabesp eram destinados a investimentos no interior do Estado. Não é à toa que 310 cidades no interior do Estado de São Paulo estão com 100% de água, 100% de esgotos. Né? Então, esse atraso, digamos, que o município de São Paulo tinha antes de 2010 foi sendo gradativamente atendido, né? E houve extensão de muita rede de coleta de esgoto, abastecimento de água, muita coisa em termos de tratamento de esgoto foi feito na cidade. Amaury, por que a gente tem ainda na região ali da Billings e Guarapiranga muito esgoto ainda sendo jogado na represa? Essa é uma região que eu conheço bem. Eu gerenciei durante quase 10 anos o programa Mananciais. Era um programa que
tinha por objetivo levar urbanização e saneamento integrados para mais de 40 mil famílias nas áreas da Guarapiranga e Billings. Um programa bem sucedido, né? Mas há dificuldades em função, principalmente, da dificuldade de você levar esgotamento sanitário para várias comunidades que estão ou em áreas com risco de escorregamento ou você tem uma restrição ambiental que você não pode levar esgotamento porque está dentro de uma área de proteção ambiental, ou que está em uma região de córrego, você tem moradias sobre córrego, que aí tem enorme dificuldade de você fazer esgotamento sanitário. Tá? Houve um avanço importante naquela época, né? Agora, o que a gente percebe, né, é que, nos últimos tempos, com essa perspectiva de privatização que foi tomada, aí, essa iniciativa de privatização que foi tomada pelo governo do Estado, e com a saída de muita gente operacional, tá, as estações elevatórias estão praticamente sem uma assistência direta. Existem mais de 150 estações elevatórias. O que é? Vamos lá, vou explicar para o povo. Estação elevatória é o seguinte, eu tenho a rede de coleta que passa na frente da casa de cada um, liga o seu esgoto naquela rede de coleta, ela vai para um ponto baixo, naquele ponto baixo eu preciso colocar uma estação de bombeamento. Tá? Estação de bombeamento normalmente tem 2 ou 3 bombas dentro de um poço, chega o esgoto, essas bombas, então, levam esse esgoto para um lugar mais alto, né, vence um topo de morro e aí vai para outra sequência de estação de sistema para chegar na estação de tratamento de esgoto lá na frente. Então, o que acontece é o seguinte, tem 150 estações elevatórias. Como a Sabesp tem praticado ultimamente um processo de demissão incentivada, tá, e não reposição dos quadros operacionais, faz com que você tenha cada vez menos gente para atuar na manutenção e na supervisão dessas estações. Porque, embora tenha lá um painel de controle, né, um centro de controle, e você vê, bom, essa estação não está funcionando, mas várias não estão funcionando. Qual vou atender primeiro? Tá? Enquanto não é atendido, ela continua vazando esgoto para fora, né, e vai poluir o manancial. Então, a deficiência hoje de manutenção é muito em função da política da direção da empresa de não promover uma reposição adequada de pessoas. Porque se você tivesse equipe suficiente para fazer manutenção e supervisão de campo, certamente a condição de bombeamento seria muito maior, né? Mauri, tem uma outra justificativa que o governo apresenta que a empresa, ele fala que a empresa vai ser, o controle vai passar para a mão desse capital privado, mas ela ainda vai mandar na empresa. E tem outra coisa que eles falam é o seguinte, se privatizar, né, passar para o controle da iniciativa privada, não vai ter mais a necessidade de fazer licitação para compra e etc. Nós estamos falando em quê? Em 23,5 bilhões de reais por ano que a Sabesp é o faturamento. Isso, exatamente. E aí ela compra muita coisa, ela tem muito insumo, enfim. Por que esse argumento apareceu que não vai precisar de licitação e de concorrência? Sabe, Hélio, quando o argumento está escasso, eu falo qualquer coisa. Entendeu? Como aquela historinha de falar, não, eu vou universalizar, antecipar. Poxa, mas a Sabesp pode antecipar também para 2029, não tem problema, ela tem recursos para isso. Porque eu vou levar saneamento para quem não tem saneamento. Espera aí, a Sabesp leva saneamento nas comunidades mais afastadas que sejam passíveis de regularização fundiária, ou seja, é só não ter uma encosta ali, né, escorregando para baixo, não tem um deslizamento de morro, não está em cima de córrego, a Sabesp vai levar esgotamento, vai levar água tratada para esse pessoal. Então, quando começa a faltar discurso, lança a mão de uma coisa
tão besta como essa. Não tem outra qualificação. É uma coisa idiota. Dizer o seguinte: porque agora não é empresa privada, não é empresa pública, eu não preciso mais fazer licitação, eu vou fazer isso mais rápido. É claro, meu amigo. Quando você faz a licitação, você leva normalmente 6 meses, às vezes 1 ano para contratar uma obra de grande porte e tal. O que acontece? Se eu não preciso fazer isso, eu acerto com você, que é meu amigo, eu sou o dono da Sabesp, tá? Eu acerto com você, que é meu amigo, olha, faça essa obra aqui. Você pode começar amanhã. Tá, quanto vai custar? Olha, cobra o que você acha que tem que cobrar. Porque o quanto você me cobrar, eu vou dizer que paguei para você e meu custo subiu e eu vou justificar o aumento de tarifa. Que legal, tá certo? E não necessariamente eu comprar uma obra do amigo significa que a obra é mais bem feita. Uhum. Tá? Ou eu vou comprar o tubo da empresa que faz parte do meu grupo. Mas será que o tubo, né, da empresa que faz parte do meu grupo é bom? Ou daqui a 5, 6 anos ele já está rompendo, já necessita ser substituído, está vazando? Fazer licitação é bom, porque eu compro pelo menor preço e com a melhor qualidade. E a Sabesp tem feito isso há muito tempo. É super reconhecido o sistema de compras da Sabesp, o sistema de licitação da Sabesp. Tribunal de Contas da União, inclusive. Todo mundo reconhece, Caixa Econômica Federal. Agora, eu fazer a compra do meu amigo não significa que eu vou comprar bom e barato. Normalmente, eu compro ruim e caro. E aí eu justifico. Uhum. Olha, eu preciso de aumento de tarifa, porque eu paguei mais caro. Pronto. Mais uma justificativa que o governo coloca na mesa é a redução tarifária. Como é que ele vai conseguir reduzir? Ele fala que ainda, inclusive fala que vendendo as ações ele vai conseguir ter um dinheiro e esse dinheiro ele vai pagar a redução da tarifa. Você tem até um exemplo interessante sobre isso. Né? Tem. Acho que até está aqui no nossa apresentação que nós fizemos publicamente, né, mostra isso claramente. Vê aqui. Hoje, a tarifa social da Sabesp é R$ 22,38. Para quem? Para quem tem 10 metros cúbicos de água por mês de fornecimento e água e esgoto. Tem ligação 10 de água? metros cúbicos d'água são 10 caixas d'água de 1.000 litros. 10 caixas de 1.000 litros. Vamos lá, explicando claramente. 10.000 litros de água por mês, água e esgoto. Eu tenho ligação de água e tenho ligação de esgoto. Sabesp cobra R$ 22,38 de quem está inscrito no Cade Único e atende lá as recomendações de... enfim, o pessoal que está realmente numa situação de necessidade, de vulnerabilidade. No Rio de Janeiro, a tarifa é 102,4% maior. Em Campo Grande, também privatizado. No Rio de Janeiro foi privatizado há 3 anos. Tá? Em Campo Grande, que foi privatizado há cerca de 8 anos, a tarifa é 172% maior. Se eu olhar a tarifa residencial, o quanto a pessoa paga de conta d'água numa moradia comum, 10.000 litros de água por mês, água e esgoto, é R$ 71,70. No Rio de Janeiro, é 56% a mais. Em Campo Grande, 87% a mais. Quando a gente fala reduzir tarifa, eu gostaria que a secretária, né, do governo de São Paulo, o governador, demonstrasse em que lugar privatizou e reduziu tarifa. Não existe, não há. Tá? Em todo lugar que privatizou, a tarifa subiu. Não existe esse conto da carochinha aí. Né? A gente está perto do Natal, lamento dizer, é uma história de Papai Noel. E a gente está vendo essa onda de países que privatizaram estão na onda da reestatização. Exatamente. Exemplos muitos, em muitas cidades grandes. Estados Unidos, Baltimore, em 2019 reestatizou porque as justificativas são as mesmas alegações. Tarifa elevada, investimentos que não são feitos, falta de transparência,
dificuldade de relacionamento com a população. Em todo lugar, as justificativas são essas. Baltimore, nos Estados Unidos. Atlanta, também Estados Unidos. Em Portugal, a cidade de Setúbal, que é uma cidade de 300 mil habitantes, vizinha de Lisboa, também. Setúbal, quando o município retomou, a tarifa baixou 60%. Só isso. Paris, uma cidade pequena, né, que ninguém, não é referência mundial. Berlim. Berlim até foi mais drástico, ele. Berlim, como havia um contrato, e aí que é o pulo do gato, quando a empresa privada toma conta, ela se cerca de tantas proteções para que o contrato não seja encerrado, que o custo que a municipalidade, a prefeitura tem que arcar para retomar o contrato, para tirar aquela empresa para esse serviço ruim, o custo é alto, muito alto. Em Berlim, depois de 15 anos de serviço privado, a população não aguentava mais, fizeram um plebiscito na cidade e a população concordou em pagar 20% a mais na sua conta d'água, um valor que está lá discriminado durante tanto tempo, como indenização para a empresa, para tirar a empresa fora. Você tem uma ideia da qualidade do serviço que a empresa prestava em Berlim. Né? Ninguém mais queria a empresa. No berço do liberalismo, Londres está passando por isso? Exatamente. Você lembrou bem. Onde foi o berço da privatização geral? A finada Margaret Thatcher, né, fez a privatização em 1988, todo o sistema de saneamento na Inglaterra e no País de Gales. Não sei se todo mundo sabe, o Reino Unido são 4 países associados: Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Então ela fez a privatização na Inglaterra e País de Gales. Ah, que maravilha, tudo bem. Né? Durante um tempo, todos felizes e contentes. Hoje, o resultado lá. O rio Tâmisa, que foi colocado como exemplo, né, Da despoluição do Tâmisa. O Tietê tinha que ficar como Tâmisa. Isso. Eu vou dizer a você, eu não quero o Tietê como Tâmisa, porque o Tâmisa está poluído. Por quê? Por quê? Porque a empresa de saneamento, responsável pelo saneamento em Londres, não faz investimento. Não faz investimento para trocar, por exemplo, uma tubulação, não faz investimento para ampliar uma capacidade de estação de tratamento. Resultado, o rio Tâmisa está ficando poluído. As praias inglesas estão impróprias para banho. Esse é o resultado do saneamento na Inglaterra depois de 40 anos. E na Escócia, a Escócia não concordou, ficou público. O saneamento está ótimo, 100%, ninguém reclama, tarifa baixa e a despoluição foi alcançada em toda a Escócia. Amaury, fica difícil a gente tentar entender esse processo. Eu estou fazendo várias perguntas aqui para poder tentar levar um maior esclarecimento para o nosso ouvinte, o nosso telespectador do Bora Geral, aqui na TVT, canal 44.1, sinal HD aberto. E tem uma coisa, Amaury, que eu já queria que você fosse abordando e fazendo as considerações finais, ou o recado que você queira deixar para essa aventura de privatização de um bem tão vital para a vida do ser humano, é que quando você fala em 23,5 bilhões do faturamento bruto, o contrato que eles estão propondo é de 37 anos, até 2060. Isso vai dar uma coisa bem feito aqui, não é cálculo 5 não, isso aqui é cálculo 1 ainda, nem chegamos em derivada aí. Você está falando numa ordem de quase de R$1 trilhão nos próximos 37 anos. Amaury, na audiência que nós tivemos lá com o Chicão dos Eletricitários, ele perguntou por uma empresa, porque ele estava comprando uma empresa de energia no Brasil bem acima do preço, e responderam para ele o seguinte: a energia é um detalhe. Amaury,
A água é um detalhe nesse negócio tão grande? A água não é um detalhe, ela é um bem comum mais importante que nós temos. E ela deve ser um direito assegurado para todos, indistintamente da sua condição social, da sua condição de moradia, indistintamente do local, da sua condição de gênero, raça. Nada deve discriminar. Inclusive, eu acredito que a gente tem que fazer uma batalha forte para levar água adequada, bebedouro, banheiro adequado para a população que está em situação de rua. Se a Sabesp foi privatizada, é o quanto eu vou tirar de lucro, e o quanto eu vou remeter de lucro para os meus acionistas, que vão estar confortavelmente instalados no Canadá, em Singapura, na Coreia do Sul, nos Na Estados China. Unidos, na China, em qualquer outro lugar. Eles não irão tomar água aqui da Sabesp. Os donos da Sabesp não tomarão água da Sabesp. Eles vão tomar água Perrier ou dos Alpes franceses. Obrigado, Amaury. Então a gente vai encerrando esse programa com a Amaury Polak, com essa contribuição gigantesca para entender a privatização da Sabesp. Valeu, até a próxima.